Otacílio Rangel Nascimento. Esse é o nome do nosso irmão Otacílio, irmão muito querido de todos nós, reside na cidade de São Carlos, mas colabora conosco sempre, pelo menos uma vez por mês ele está aqui, isto desde a nossa fundação, né? Então, ele é professor, doutor em física, na USP de São Carlos, profissionalmente, não é? E um trabalhador de linha de frente da doutrina espírita, divulgador por excelência, não é? Faz palestra em todos os lugares, não só aqui na Araraquara região, mas na região onde nasceu, Goiânia. Então, é um divulgador por excelência. Aqueles que o conhecem sabem que o que eu estou dizendo realmente. E agora não é só divulgador pela palavra, pela escrita também, porque já é autor do livro, né? Aquele livro que fizemos aqui também, o lançamento das leis morais. Então, não, das causas primárias. Das leis morais virá depois. Que precisa continuar escrevendo, não é fazer um. Um é para abrir o caminho para os outros todos, né? Que é isso que é necessário. Otacílio tem uma facilidade muito grande de falar e de entendermos. Essa é a questão, não é? Ele desdobra os ensinamentos do Evangelho ou da doutrina espírita com uma facilidade que a gente compreende muito. Eu falo sempre, ele abriu a boca, nós estamos aprendendo. Porque é assim realmente que acontece, né? Aprendemos muito com ele ao longo de todos esses anos. E hoje não será diferente, não é? Nós vamos envolvê-lo na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele possa desenvolver o assunto que carinhosamente preparou para nós nesta tarde. E que com certeza será para cada um de nós de grande utilidade, né? Otacílio, que Jesus te abençoe. Queridos amigos, queridos irmãos, que possamos manter o nosso coração aberto para que a paz de Jesus se instale dentro de nós. Eu agradeço as palavras generosas da Leia, mas eu sou que nem vocês. Um baú desse tamanho de dívidas, de compromissos, nas diferentes encarnações que temos tido. E estamos todos nós aqui tentando nos engajar no trabalho com o Mestre Jesus. E eu hoje queria trazer para a gente comentar um pouco e refletir juntos uma lição que sempre me incomodou quando eu era mais jovem, porque eu não entendia. E até pouco tempo, até que alguém me esclareceu, então eu acho que vale a pena passar o esclarecimento para frente. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que fala sobre a fé que transporta montanhas, Kardec extrai dos ensinamentos de Jesus uma lição chamada parábola da figueira que secou. E nós vamos então ler a parábola aqui no Evangelho, depois vamos buscar no Evangelho de Jesus e vamos procurar entender um pouco dessa parábola. Ela começa assim: quando saíam de Betânia, ele, Jesus, teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se
do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então é uma parábola interessante, né? Porque ela fala de uma ação de Jesus que depois nos convida a entender o significado profundo da fé. Mas essa lição, lida por nós, simples mortais, a gente acha um absurdo, não é? Parece que é uma coisa sem sentido. Como é que Jesus, esse Espírito tão maravilhoso, não é? Considerado o mestre da humanidade, poderia, tendo fome, buscar frutos numa figueira, não sendo tempo de figos, e não encontrando, obviamente, porque a natureza é assim, amaldiçoa, não é? Isso parece não fazer o menor sentido. Para qualquer um de nós que lê essa lição e não procura entender o significado espiritual dessa lição, vai achar que Jesus não tinha bom senso, não é? E quando eu era jovem, que eu comecei na doutrina espírita, a estudar o Evangelho, estudar as obras espíritas, eu me deparei com essa parábola e ela sempre ficou engasgada no meu entendimento, porque eu não posso conceber Jesus amaldiçoando uma figueira sem que isso não tivesse por trás um significado profundo. Então, essa parábola, ela está narrada pelos evangelistas, tanto Marcos quanto Mateus. E eu vou ler as duas versões para que a gente possa compreender. Então, a versão de Mateus é a seguinte: Ao raiar do dia, voltando para a cidade, teve fome. E vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou senão folhas, e disse: Nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente secou-se a figueira. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como uma figueira secou-se imediatamente? Em resposta, Jesus lhe disse: Amém vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei isso da figueira, mas também se disserdes a esse monte: sejas tirado e lançado ao mar, isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Vocês vejam que é uma outra versão, não é? A versão que eu li no Evangelho foi extraída do Evangelho de Marcos, não de Mateus. No Evangelho de Mateus, ele não diz que não era tempo de figo. Então a gente precisa, quando estudar os ensinamentos de Jesus, estudar, buscar compreender, ler as diversas versões e procurar compreender o significado delas. Mesmo assim, ainda é difícil para nós. A versão de Marcos, que é essa que eu li, na tradução do Haroldo, está assim: No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontrava algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E aí pula um pedacinho e continua na frente.
Ao raiar do dia, porque depois de fazer isso, Jesus teve uma outra ação, que foi, se dirigiram a Jerusalém, entraram no templo, e ele então começou a expulsar os vendilhões do templo. Que eu não vou ler para vocês, vocês podem comprar o evangelho do Haroldo, que está ali na livraria, e ler. Mas aí pula do versículo 15 ao 19 e vai para o 20. E continua a lição da figueira. Ao raiar do dia, quer dizer, no dia seguinte, passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. Em resposta, Jesus lhes diz: tende fé em Deus. Amém, vos digo, que quem disser a esse monte, seja tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. Por isso vos digo que tudo quando orardes e pedirdes, crede que o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. Mas se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas transgressões. Então é uma lição muito interessante. E a gente não vai entender isso com muita clareza se a gente não tiver um pouco de conhecimento também do Velho Testamento. Porque a chave do entendimento disso está lá, no Velho Testamento. Porque a figueira é uma planta simbólica. E a gente tem que entender isso. Ela é um símbolo do povo judaico, do povo hebreu, que migrou para a Palestina depois de sair do Egito. E a gente vai encontrar isso num livro do Velho Testamento, que é justamente o livro de Oséias. Oséias quem era? Era um profeta. E ele profetiza sobre o povo de Israel e Judá, que constitui exatamente os descendentes dos hebreus que migraram para a Palestina. Há um futuro comprometedor, porque tanto Israel quanto Judá, ao invés de aproveitar as lições do Senhor, eles passam a viver como qualquer povo, e abusando da vida cotidiana, como nós encontramos no cotidiano da vida de todos os povos no nosso planeta. Então Oséias, como profeta, profetiza a perdição de Israel e a perdição de Judá, que era norte e sul da Palestina, constituinte do povo descendente dos hebreus, que receberam todas as informações religiosas no Monte Sinai, com os mandamentos e com todas as advertências e ensinamentos dos profetas, que foram, em todos os tempos, nascido entre eles para orientar a formação espiritual do nosso planeta. Porque o povo hebreu representa para nós o caminho das lições espirituais. É claro que todos os povos tiveram profetas e tiveram espíritos bondosos que orientaram as lições espirituais. Mas como o povo hebreu, na sua tradição, acreditava num Deus único, tinha passos adiantados em relação à espiritualização, eles receberam todas as informações necessárias para que pudessem representar o
desenvolvimento espiritual do nosso planeta. Isso tem uma história bonita que a gente vai encontrar de forma muito linda no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Então vejo que a gente não vai compreender algumas lições de Jesus se não tiver uma visão espiritual. E essa visão espiritual, Jesus cobra ela de nós quando ele diz: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver, porque todo mundo tem ouvido e todo mundo tem olho, mas enxergar e ouvir, na medida da compreensão dos valores espirituais, significa ter a convicção da realidade espiritual, para não pensar na vida como uma vida única, mas como uma vida espiritual e morredoura. Então essa transição é importante ser feita para compreender com clareza as lições espirituais. Por isso que é difícil para nós, porque a gente pensa como homem e mulher. O nosso pensamento é da vida imediata, do cotidiano nosso. As histórias espirituais têm um alcance espiritual. As lições de Jesus têm um alcance para a vida imortal, para a vida eterna. E a gente não pode deixar de pensar assim se quiser entender as lições que ele nos dá. Jesus não ensinava para os homens, não ensinava para as mulheres que o acompanhavam. Ele ensinava para os espíritos que estavam à sua volta e que o acompanhavam, sejam eles vestidos com corpo masculino ou com corpo feminino, mas aos espíritos. Vocês lembram da lição do moço rico? O que Jesus diz para o moço rico? Ah, você quer ser perfeito, então vai e vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e segue-me. Quer dizer, busque os valores da imortalidade. Então Jesus nunca deixou de nos ensinar assim. Por isso essa lição também tem esse alcance. E no livro de Oséias, a gente vai ver no capítulo 9, no versículo 10, uma afirmativa do Senhor, através da boca de Oséias, profeta, a seguinte frase: achei a Israel como uvas no deserto. Vi os nossos pais como a fruta temporã da figueira. Olha que coisa incrível. A fruta temporã. O que é fruta temporã? Aquela que dá antes da hora. E Jesus então busca na figueira, porque ele não tinha sede, fome de comida. Ele tinha fome de realizações espirituais. Da esperança de que nós pudéssemos ter entendido as lições espirituais que desde sempre têm descido à vida terrena. Ele teve fome e busca na figueira a fruta temporã, porque lá atrás ela já devia ter começado a dar fruto e deixou de dar. Vejam, achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. E é essa palavra, o versículo chave para a gente entender. Ele não estava buscando a figueira planta, mas a figueira povo de Israel, povo de Judá, que já tinha compreensão espiritual e tinha deveres de dar o fruto da espiritualidade, que é a prática do amor ao próximo, do bem coletivo, da fraternidade universal. E ainda naquele tempo de Jesus, eles não estavam cumprindo isso. Essa parábola, ela tem ligação com a parábola dos lavradores maus, do mesmo jeito. Porque Jesus não ensinava uma coisa desconecta das outras. Tudo é lição a respeito da realidade espiritual e da nossa posição diante da realidade espiritual. Então a fruta da figueira são os atos dos homens.
A figueira representava o povo de Israel, o povo de Judá, que tinha recebido tantos benefícios espirituais e ainda não estavam dispostos a dar os frutos necessários em função de todos os bens que receberam. Do mesmo jeito que os lavradores que arrendaram a terra preparada pelo Senhor não quiseram cumprir a tarefa de pagar o arrendamento. Na lição de Jesus sobre essa parábola, a gente vê isso com clareza também. E já era tempo. Então, se essa figueira não quer dar frutos, então ela será amaldiçoada, porque é lei de causa e efeito. Se você tem e não provê, você perde. Como consequência. Então essa lição, ela cabe inteiramente dentro das lições todas de Jesus e tem um significado profundo. Porque Jesus não falava das coisas da terra, ele usava as coisas da terra como símbolo para falar das coisas espirituais. E é essa dificuldade que nós temos de entender os ensinamentos de Jesus. Como é que a gente vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue? O que Jesus quer dizer com isso? Que a gente seja pobretão e viva na miséria? Claro que não é. Mas que a gente não se apegue às coisas materiais e as utilize como recursos de material didático para o nosso crescimento espiritual. É diferente. Então as lições de Jesus são assim. Elas vêm nos provocar no nosso entendimento mais profundo dos valores espirituais. E aí então ele fala da força que a gente adquire quando a gente conhece as leis espirituais e as utiliza na direção positiva, porque isso é que é fé. Fé não é uma coisa mágica. Fé é uma conquista do Espírito. Fé é consciência clara das leis espirituais e confiança absoluta nelas. Essa confiança a gente não tem, porque quando o sofrimento bate à nossa porta, a gente já fica, eu acho que Deus esqueceu de mim. Por que eu estou sofrendo assim? O que foi que eu fiz para merecer isso? É uma injustiça. Não é assim que a gente se encontra? Não é assim que a gente se acha diante de dificuldades? Porque a gente pensa como homem. Porque se a gente pensar como espírito, a gente já sabe que nas diferentes encarnações que temos tido, a gente tem vários compromissos assumidos com o erro, com os equívocos, com os dissabores, com a mágoa, não só se sentindo magoado, como magoando principalmente a muitos no nosso caminho. Então a gente tem por trás de nós muitas coisas a consertar. E se a gente não se dispõe a consertar, a lei de causa e efeito tem que funcionar e nos empurrar para frente. As consequências naturais virão até nós. E o sofrimento baterá à nossa porta como consequência disso. Então, essas lições de Jesus, elas se encaixam todas elas. A gente não pode pegar uma lição de Jesus isoladamente. Ela está sempre dentro de um contexto, de uma realidade espiritual do nosso planeta. E para a gente compreender isso com clareza, a gente tem que lembrar que Jesus é o diretor espiritual do nosso planeta desde a sua formação. E a formação do nosso planeta recua no tempo há 4,6 bilhões de anos atrás, quando o sistema planetário solar começou a se formar. Jesus assume a direção do planeta Terra como um espírito angelical para conduzir aqui um laboratório divino de vida. E nós que nascemos aqui, e nós que progredimos aqui, somos
parte desse trabalho grandioso de Jesus. E ele não podia em nenhum momento deixar de nos ensinar os valores espirituais para que nós também, de nossa parte, cumpríssemos o trabalho espiritual que Deus espera de nós. Porque a criação divina, ela se embeleza na criação do ser pensante. Tudo da natureza é lindo. Mas o ser pensante é o ápice dessa criação, por uma razão simples. Porque o ser pensante, que tem consciência de si mesmo, participa construtivamente do processo de criação quando acorda para isso. E uma vez que a gente acorda para isso, a gente não pode deixar de fazer isso mais. Porque aí a gente se coloca na posição da árvore estéril, que tem, mas não oferece. Que abriga o recurso, mas não utiliza no sentido dos valores espirituais mais profundos. Então, cada um de nós somos obreiros do Senhor. Cada um de nós. E a nossa felicidade só chegará para nós quando nós nos integrarmos no trabalho de obreiros do Senhor. Porque a felicidade não é ter, é ser. Porque a gente não tem. Tudo que a gente pensa que é nosso, não é nosso. Nada é nosso. Senão aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente sente. O resto não é nosso. Porque a gente vai perder. A gente é usufrutuário dos bens do Senhor. Agora, o usufrutuário que faz mau uso dos bens do Senhor é uma árvore estéril. Então, ela não só se aplica ao povo judeu, mas se aplica a qualquer criatura, em qualquer ponto do universo, porque ela representa um símbolo de conexão entre o ser espiritual que nós somos e o nosso Criador. E é esse o significado da lição. Não é complicado de entender, mas tem uma chave. Se a gente não sabe a chave, ela fica difícil mesmo e fica absurdo. Do mesmo jeito que fica absurdo as lições de Jesus dizer que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, veio trazer o fogo e tem pressa que o fogo se alastre. Se você tomar o pé da letra, Jesus é um incendiário. Não é? Mas que fogo que ele está falando? O fogo da sabedoria divina. O fogo dos valores espirituais tem pressa que ele se alastre, porque ele deseja para todas as criaturas que estão sob a sua guarda, sob a sua tutela, sob a sua assistência, a felicidade. E ele diz isso com firmeza: as ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. É um compromisso de Jesus conosco. Mas falta o compromisso nosso com Ele. Porque isso é uma via de duas mãos. Então a figueira somos nós. E Kardec interpreta isso muito bem no Evangelho. Porque ele fala sobre isso exatamente. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz de sorte, que agradam aos ouvidos, sem que entretanto revelem, quanto perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas.
Mas que montanhas? As montanhas dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, na direção dos valores positivos, da perfeição espiritual que haveremos de atingir um dia. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutas. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Isso agora vem um recado de Kardec para nós, os espíritos, os médiuns. Os médiuns são intérpretes dos espíritos, suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número, para que abunde o alimento, há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos infelizes. É a lição bem interpretada por Kardec. Mas a gente tem que entender isso, que essa passagem de Jesus, ela é uma passagem simbólica. Ela fala da árvore que somos nós, da figueira, que pode dar fruto temporâneo no seu começo, mas que deve, no seu meio e no seu fim, estar produzindo frutos. E nós estamos nesse processo. A gente já está em pleno processo de transformação do nosso planeta. E se nós não produzirmos frutos esperados por Jesus, ai de nós, porque seremos secos até a raiz. E não é isso que nós queremos, nenhum de nós deseja isso. Todos nós queremos a felicidade, todos nós queremos um mundo melhor, todos nós, por isso mesmo, temos que trabalhar na construção do mundo melhor, começando a ser melhor por nós mesmos, porque a gente não dá o que não tem, a gente só dá o que tem. Como é que a gente pode dar amor se a gente tem ódio no coração? Como é que a gente pode dar sorriso se a gente tem tristeza no coração? Como é que a gente pode dar compreensão se a gente só exige compreensão dos outros? Então, nós estamos numa posição privilegiada, porque nós temos esses esclarecimentos espirituais, todos nós. Porque a doutrina espírita faz parte desse processo de ação de mudança do nosso planeta. Os espíritos fizeram todo esse esforço grandioso, utilizando os recursos da mediunidade, de trazer o conhecimento da realidade espiritual para nós, para que nós pudéssemos nos engajar nesse trabalho de construção de um mundo melhor. Todos nós. E a gente tem que dar o melhor de nós nisso. E fazer um esforço de conquistar cada vez mais, para cada vez mais a gente dar melhor. Eu acabei de ler novamente o livro Nosso Lar.
É lindo. A gente vê o livro com outros olhos. A primeira vez a gente se empolga com muitas coisas que tocam o nosso coração. Mas quando a gente lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, a gente entra no âmago da história e começa a se sentir André Luiz junto com ele. E começa a sentir o esforço que devemos fazer para a autossuperação. E o livro termina de uma maneira extremamente emocionante. Depois de 1 ano de trabalho na cidade de nosso lar, na Câmara da Regeneração, que é o trabalho mais humilde que existe, ele que foi médico importante no Rio de Janeiro, trabalhando, ajudando as pessoas doentes, os espíritos enfermos, os espíritos necessitados, limpando uns e outros, consolando uns e outros no seu sofrimento. Depois de 1 ano de tarefas desse tipo, incansável, porque ele até quase não dormia mais, para trabalhar 24 horas por dia, porque espírito é assim, ele não tem corpo para descansar, né? O corpo físico precisa de repouso, mas o espírito, ele sai lá fora, respira um ar fresco e continua trabalhando, porque não há necessidade de se desligar do corpo pesado para descansar. Então a gente trabalha naquilo que a gente gosta 24 horas por dia. O descanso dos espíritos é fazer alguma coisa diferente daquilo que ele está fazendo, 1 ou 2 vezes por semana, cultivando valores espirituais novos. É diferente. Preguiçoso não tem vez no mundo espiritual. Não tem chance, porque ele vai perder tempo trabalhando assim. Aí ele ganha a oportunidade de vir visitar a sua família. Chega lá, quando ele entra na casa, a mulher tinha outro. Tinha casado de novo, ela ficou viúva, ela tinha direito. Ninguém lembrava dele, senão a filha mais velha. Dos 3 filhos, só a filha mais velha que lembrou dele. E foi advertida pela mãe, porque ela começou a frequentar espiritismo e aprendeu que o espírito não morre. Então ela estava lembrando do pai dela e a mãe ficou brava. Nada de falar no nome do seu pai aqui nessa casa. O meu atual marido não gosta. Era ciumento. Né? A gente é assim, do mesmo jeito. Imagine você chegar na sua casa, foi para o mundo velho, chegar na sua casa, encontrar sua mulher com outro, seu marido com outra vida. Imagina o choque. Qual de nós é capaz de compreender isso e achar que está correto? Porque ela tinha direito. Por que tinha que ficar sozinha? Não é? Não é difícil? É difícil. Mas é aí que a árvore começa a dar bom fruto. Porque tudo que ele tinha aprendido no mundo espiritual, ele percebeu que agora a família não era dele. Porque a família não é nossa. A gente não é dono de coisa nenhuma, a gente é dono do sentimento que a gente carrega no nosso coração. No sentimento que vai no coração dos outros, ninguém manda, só ele. Não há como obrigar alguém a gostar de nós. Isso é um absurdo. As pessoas gostam de quem elas quiserem. Essa liberdade é individual. E ele então compreende que ele tem ali, naquela casa, de se tornar um irmão amigo. E como o marido novo da mulher dele, da ex-mulher, estava doente, ele começa a cuidar dele, para que ele se recupere, para que a família volte a ser feliz, mesmo tendo esquecido ele.
porque agora eles eram irmãos dele e mereciam o mesmo atendimento que ele fazia para todos aqueles espíritos da Câmara de Regeneração, que ele nem conhecia, mas que ele dava toda a atenção e todo o carinho de enfermeiro cuidadoso no trabalho. E aí então, quando ele volta da casa dele, passou uma semana cuidando, pede auxílio aos companheiros para fazer isso, depois que o Senhor se recompõe, se recupera, a família volta ao normal, então ele volta para nosso lar. E lá ele é recebido por mais de 200 companheiros, inclusive do ministro Clarencio, e ganha a cidadania de nosso lar. Você não é mais o meu pupilo, diz o Clarencio para ele, você é um cidadão de nosso lar. A gente não percebe essas coisas na primeira leitura. A gente só fica pensando, puxa, como é que vai ser esse negócio, né? Se eu morrer, como é que vai ser comigo? Mas é igual, é a mesma coisa, porque a conduta espiritual nossa é que define a nossa situação, a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso sofrimento. São os frutos de nós mesmos. Que árvore nós queremos ser? Figueira estéril? Será que a gente não podia ser uma figueira temporã? Não é? Que dá frutos temporões, que ótimo que seria. Eu tenho uma jabuticabeira no quintal da minha casa. Quando chove e um galho fica florido e dá fruto, eu já fico feliz da vida, porque ainda não é tempo e já tem jabuticaba na minha casa. É o fruto temporão. Se a gente começar a fazer o bem agora, mesmo sem estar preparados para isso, nós estaremos sendo como a figueira que dá frutos temporões. Essa é a lição de Jesus, para nós. Os ensinamentos de Jesus são para nós, não são para os outros. Para cada um de nós. Para a gente aprender a viver junto, como irmãos, compreendendo uns aos outros, porque a gente é muito diferente um do outro, não é? A gente não precisa e não deve ser igual. Deus, inteligência suprema, não fez ninguém igual. Nenhum de nós é igual ao outro. E a gente comete as insensatezes das mais absurdas. A gente comenta das pessoas assim, fulano, conheço como a palma da minha mão. Como é que a gente conhece? A gente até que não falou uma mentira, porque a gente não conhece a palma da mão da gente. Então isso significa que a gente nem conhece ele, nem a palma da mão. Não é? Quem é que conhece a palma da mão aí? Quantas linhas a gente tem na palma da mão? A gente não sabe, mas a gente é absurdo em comentar, em fazer esse tipo de afirmativas gratuitas que não significa nada, porque a gente ainda é insensato. A gente ainda não parou para pensar com madureza nas coisas relativas à nossa própria individualidade. Muitos de nós sequer sabem por que vive. Que é triste isso. A gente vê o nosso mundo, é um mundo difícil, cheio de sofrimento. Imagine se nós fôssemos sírios, estivéssemos naquela guerra infeliz, vendo crianças sendo arrebentadas com bombas, perdendo familiares, perdendo a vida, ficando aleijadas. Nós somos absurdos. Por que o ser humano faz uma coisa dessa? Para manter poder. Poder de quê? Não é? Os nossos políticos deviam trabalhar pelo bem do povo, ficam trabalhando pelos interesses pessoais. Para quê? Acaba morrendo de câncer, não podendo usufruir dos bens e prejudicando uma quantidade imensa de pessoas. E nós, no nosso lugar, estamos agindo de maneira correta? No nosso trabalho, na nossa casa, no ambiente na rua, em qualquer lugar que a gente vai.
A gente vê isso mesmo nas casas espíritas. Começa o passe, tem gente que corre para tomar o passe primeiro. O Chico Xavier era um exemplo para nós. Porque todas as vezes que terminava a reunião pública, tinha uma senhora lá que fazia o cafezinho para todo mundo. E ela sempre queria que ele tomasse o cafezinho dela. Levava uma xicrinha, punha na mão dele e passava para frente. Nunca tomava café. Tem uma senhora que fazia bolo e queria que ele comesse do bolo dela. Todas as vezes que ela fazia o bolo, levava para ele, ele passava um pedaço para frente. Acabava o bolo, porque era muita gente, e ele ficava sem. É um exemplo de pensar no próximo. A gente certamente que não temos ainda o nível do Chico Xavier, mas a gente pode passar pelo menos os primeiros, o segundo e o terceiro pedaço para frente, depois fica com o quarto. A gente pode fazer isso, não é? A gente pode fazer um pouco mais do que a gente está fazendo. Ajudar mais as pessoas, ser mais compreensivo com as pessoas. O nosso trânsito está um inferno, porque as pessoas, todo mundo acha que tem direito, ninguém tem dever. Não é assim? Nós estamos criando uma vida estúpida para nós mesmos. Será que não é hora da gente parar, pensar e reformular a nossa própria vida? Não importa se os outros reconheçam o que a gente está fazendo ou não, isso é problema deles. A gente não precisa fazer para ser reconhecido. Deus sabe. Deus sabe. E é o que importa. Sejamos, pois, figueira frutífera. Aprendamos a fazer o nosso esforço de sermos melhores. Vamos aprender a ser irmãos de verdade, mesmo que as pessoas não compreendam isso. E que Deus nos dê bastante força para a gente nunca desanimar. Que assim seja. Diante dessas colocações aí que você fez, acho que nós vamos ter um monte de trabalhador aqui, né? A gente está sempre precisando de trabalhador, mas nunca ninguém tem tempo, tem outros compromissos, envolvido com outras coisas. Agora, ouvindo tudo isso, vai ter tanta gente se oferecendo para vir trabalhar na casa espírita que não vai nem ter lugar. Mas que a gente precisava acordar, precisava, viu? Os tempos são chegados, já estão indo embora, e a vida vai indo, e a gente vai levando a vida sem parar para pensar. Essas reflexões foram preciosíssimas, né? Se a gente as interiorizar e se elas passarem a dar frutos, né, no nosso comportamento, mas a gente tem uma resistência tão grande em mudar. A gente não quer mudar aquela rotina na qual a gente vive, ouve tudo isso, concorda, mas não muda nada, continua tudo do mesmo jeito. Olha, nós somos assim, infelizmente, não é? Quem sabe penetre um pouco mais fundo para que a gente se conscientize de que precisa fazer algo. Não é pelos outros, não. É por nós mesmos, porque tudo que nós fizermos em direção aos outros, no bem, é para nós que vamos estar fazendo, né? A gente tem a ilusão de que está fazendo, que está ajudando os outros. Está ajudando a si próprio, né? Mas chega de falar, senão eu faço outra palestra. Ô Taciro, muito obrigada. Que Deus te abençoe com bastante saúde, disposição, para você continuar esse trabalho belíssimo de divulgação que você faz, e que a gente sempre aprende. Eu não falei que a gente aprende, ele abre a boca, nós estamos aprendendo. Olha essa parábola, difícil, nunca me atrevi a fazer a interpretação dessa parábola, é complicada, a gente até brinca, figueira seca. Quer dizer, deixa do lado, para um dia a gente entender. Olha, hoje já começamos o entendimento. Muito obrigada por trazer essa contribuição para todos nós. Não nos esquecendo de que a palestra é filmada
E a gente pode levar para casa, assistir outra vez, para poder penetrar no âmago do assunto tão importante e necessário. Muito obrigada. Vamos agora orar a Deus, a Jesus, para agradecer, né? Amado Mestre Jesus, neste momento, com o nosso coração feliz, elevamos a Ti o nosso pensamento, os nossos sentimentos, os melhores. E agora para agradecer, Mestre. Sim, queremos agradecer, precisamos agradecer a imensa solicitude de Teu coração generoso para com cada um de nós. Reconhecemos, Mestre, o quanto recebemos de Ti, constantemente, todos os dias de nossa vida, das mais variadas formas. Às vezes chegamos até a sentir o Teu amparo, o Teu auxílio em momentos significativos da nossa existência. Mas mesmo assim, continuamos na rotina das nossas vidas, sem dedicarmos um pouco do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso interesse, para aprender as verdades espirituais, para alçar um voo de espiritualização, na busca da evolução espiritual que corre por nossa conta, que quanto mais nos demorarmos neste estado de imperfeição em que nos encontramos, maiores serão os sofrimentos, as dificuldades, as tribulações. Já estamos aprendendo, Mestre, que construímos o nosso destino com as próprias mãos. Dependendo das nossas atitudes, a nossa vida será melhor ou pior, mais fácil ou mais difícil. Por que não nos dedicarmos mais amplamente ao nosso progresso espiritual? Temos sim que cuidar das coisas materiais, sem dúvida, mas se dedicarmos um pouco do nosso tempo na busca das verdades espirituais, do conhecimento das leis espirituais que nos regem, tudo será mais fácil. Teremos vida em abundância, como nos disse Jesus. E constantemente endereças a cada um de nós as oportunidades para o nosso esclarecimento. Sim, o Teu carinho para conosco é imenso e nos ofereces constantemente oportunidades de aprendizado e de realizações benéficas. E por tudo isso, Mestre Jesus, nós Te agradecemos imensamente. Recebe, Mestre Jesus, a nossa gratidão por todas as oportunidades que proporcionas constantemente a cada um de nós. E pedimos, Mestre, que possas nos abençoar, como sempre o fazes, com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, determinação. Abençoa também nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa esta humanidade inteira, ainda tão sofredora. Abençoa até aqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai,
a prece que nos ensinastes e que repetimos neste instante, envolvidos que nos achamos em fluidos espirituais benéficos, e dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.